1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali em Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora o hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22, queridos. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Agora vamos pular lá para o versículo de número 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: Longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão esquecidos. Amém, amados? Graças a Deus. Talvez foi um pouquinho assim longa a leitura, mas eu quero que você entenda o que Deus quer falar conosco. E enquanto eu estava orando para que Deus colocasse, amados, uma mensagem ao meu coração, Deus me trouxe um tema, e o tema foi honra. Amém? Então, dentro desse contexto família, nós vamos falar um pouquinho de honra, porque honra é um princípio de Deus que abre as portas para que nós possamos ser abençoados, tá? E hoje nós vivemos no mundo onde a honra parece que está escassa. As pessoas esqueceram desse princípio. E um dos grandes problemas que nós temos hoje na igreja, na sociedade, na família, é por falta de honra. A Bíblia diz que é para os filhos honrarem os pais, para quando os filhos honram os seus pais, até os seus dias sobre a terra são prolongados. E quantos não honram mais os seus pais? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre princípio de honra. Honra é o princípio que nos faz prosperar. E nós precisamos aproveitar as oportunidades para nós honrarmos. Eu me lembro de um homem de Deus
que ele ia todos os anos lá na sepultura onde estava sepultada a sua esposa, e todos os túmulos tinham muitos vasos de flores, tinham muitas coroas, e ele sempre ia lá, e ele nunca levava um vaso de flor, ele nunca levou ali uma coroa. E um dia alguém se preocupou, e alguém disse: mas vem cá, pastor, porque todos vêm ao cemitério e traz aqui uma coroa de flores, traz aqui um vaso bonito, e eu vejo que a sepultura da sua esposa nunca tem um vaso, nunca tem uma coroa. E ele disse: sabe por que não tem? Porque tudo que eu pude fazer, eu fiz enquanto ela estava viva. Eu dei flores, eu dei carinho, eu dei atenção, eu dei honra, eu presenteei a minha amada enquanto ela estava comigo. Agora que são as cinzas, ela não vai poder receber isso. Amém, queridos? Então nesta noite, em nome de Jesus, Deus quer nos trazer, nos despertar para algo muito importante. Aprendemos a honrar enquanto nós temos a oportunidade de honrar. Não honramos quando nós perdermos, não honramos quando já se foi, porque o que mais acontece é isso. As pessoas querem honrar quando às vezes está dentro, de uma urna fúnebre, ou está sendo sepultado, e perde a oportunidade. E Deus, Ele é um Deus de honra. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, desde o princípio, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o quê? O jardim do Éden. Deus criou um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Deus criou de tudo, e Ele colocou o homem aonde? Lá. Deus honrou. Então nosso Deus é um Deus de honra. E tudo que Deus nos pede para que nós venhamos a fazer, é porque antes o Senhor já fez por nós. Deus não vai pedir nada para você a não ser aquilo que Ele já fez, amados. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver a pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de uma forma tão grande, tão intensa, que deu quem? O seu único filho Jesus. Ele deu o melhor, para que pudesse o quê? Morrer por mim, morrer por você. Então Deus me honrou, e Deus te honrou também de uma forma muito grande. E nós olhando aqui esse texto, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos aqui um homem que foi escolhido para ser sacerdote do Senhor. E ser sacerdote do Senhor, que ele não era para qualquer pessoa. Ser um sacerdote era um motivo de muita honra, era um motivo de muito orgulho. Não era qualquer pessoa que era escolhida para ser um sacerdote, mas o Senhor escolheu Eli para ser sacerdote. Ele escolheu a sua casa, os seus descendentes, para ser o sacerdote, aquele que entraria no santo do santo diante de Deus para poder ofertar ao Senhor, aquele que podia estar de frente com a arca da aliança, estar de frente, face a face com Deus. Então ele tinha este privilégio. Deus o honrou de uma forma muito grande, de uma forma muito especial. E Deus também o honrou com todas as ofertas. E o Senhor disse: olha, você vai ser abençoado, você vai comer da carne, você vai comer do sacrifício, tudo está nas tuas mãos. E a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, Ofnis e Finéias. Aí que entra a nossa responsabilidade na criação dos nossos filhos. Como nós o apresentaremos diante do Senhor. E a Bíblia diz, irmão, ele sendo sacerdote, estando servindo ao Senhor, estando diante da face do Senhor, porém os seus filhos, a Bíblia diz que eram filhos de Belial. Belial, aquilo que não presta para nada, aquilo que não serve para nada. E nós, como sacerdotes, querido, do Senhor, temos que tomar muito cuidado com a herança que o Senhor colocou nas nossas mãos, que são os nossos filhos. Amém? Às vezes nós estamos tão preocupados até mesmo no ministério, Estamos preocupados de fazer a obra de Deus, que não é mal.
Estamos preocupados com tantas coisas importantes para o Senhor. Estou trabalhando, estou fazendo para Deus. Mas às vezes nós deixamos a nossa casa descoberta. E o inimigo procura essas brechas para poder o que? Atacar nossa família, atacar nossa casa, atacar a nossa herança. Ele era um sacerdote, ele estava agradando a Deus, ele estava fazendo o trabalho do Senhor. Mas a triste realidade era que os seus filhos se tornaram filhos de Belial, que não presta para nada. Filhos que não aprenderam a honrar a Deus, irmão. Amém? Nós temos que honrar ao Senhor e ensinar os nossos filhos a honrarem a Deus. A Bíblia disse que era terrível o pecado desses jovens, ao ponto de, lá no templo, armarem as suas tendas e deitarem com mulheres estranhas. E se não bastasse isso, a Bíblia disse que existia ali, irmãos, um sacrifício ao Senhor, aonde queimava-se o novilho, colocava sobre a lenha, e tinha que queimar toda a gordura da carne, tinha que ser oferecida a Deus, porque a gordura era a primícia, a gordura é a honra ao Senhor. Amém? A gordura era o melhor. Então, quando queimava-se a gordura, a carne que sobrava, o sacerdote podia comer. Mas a Bíblia nos mostra que quando eles estavam preparando ali, queridos, o sacrifício, estava cozinhando aquela carne para tirar gordura, para queimar ao Senhor, aqueles moços, filhos de sacerdote, eles pegavam, mandavam seus servos ir até onde estava sendo feito o sacrifício, dizendo: olha, vai lá e pega carne para mim, mas eu não quero carne sem gordura, eu quero a gordura. Mas de quem que era a gordura? Do Senhor, amados. E havia aqui, amados, um decreto de bênção sobre a casa de Eli. Eli, eu escolhi você, escolhi a sua casa, sabe, eu escolhi, sabe, como sacerdotes eternos. Depois de você virá os seus filhos, virão os seus netos, virão os seus bisnetos. Eu escolhi a sua casa como casa de sacerdote. Porém os filhos de Eli agora, irmão, estavam desonrando a Deus. Aquilo que não pertenciam a eles, eles estavam comendo, que era a gordura do Senhor. E é uma coisa que Deus não admite, é a desonra, amados. Satanás foi expulso do céu, sabe por quê? Por causa da desonra. Diz a palavra que quando ele foi criado, foram criados os instrumentos, né? Deus o colocou no meio de pedras afogueadas, e Deus, sabe, colocou ele no lugar de muita honra. Deus honrou ao extremo. E quando ele estava muito honrado, diz a palavra que ele então deixou que o seu coração enchesse de orgulho, enchesse do eu, e disse: eu quero ser adorado igual esse daí, ó. Os querubins o adoram, os serafins o adoram. Eu quero essa honra para mim, eu quero essa glória para mim. E Deus não divide a glória dele com ninguém, queridos. Amém? Ele divide o poder, nos dá autoridade. Vocês entenderam? Mas a honra, a sua glória, Deus não divide com mortal nenhum. E o outro quis ser grande, e o fim dele foi ser lançado, foi ser precipitado. Deus disse: joga para baixo, porque esse me desonrou. Eu o honrei e esse me desonrou. Os filhos de Eli, queridos, estavam desonrando ao Senhor, porque eles comiam, quando diziam: não, vamos queimar primeiro a gordura para o Senhor, depois vocês podem vir, vocês podem comer a carne, o resto é tudo para vocês. Não, nós queremos do jeito que está, nós queremos essa honra também, nós queremos também, sabe, essa cultura para nós. E eles comeram. E a palavra do Senhor diz que Deus agora usou um homem de Deus, e esse homem vai até Eli e dá ali uma sentença dizendo: olha, vou dizer uma coisa, Eli, eu, Senhor, falei, né? Eu, Senhor, prometi
que a sua casa seriam casa de sacerdotes. Porém agora, diz o Senhor, olha, palavra dura, diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Eu falei, mas os teus filhos, a tua casa me desonrou. Agora eu digo: longe de mim tal coisa, porque aqueles que me honram serão o quê? Honrados. Os que me desprezam serão o quê? Desprezados, irmão. Então, amados, não adianta nós chegarmos na igreja e pregarmos: Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai fazer, Deus vai curar. É o que as pessoas ensinam por aí, mas não ensinam, querido. Antes de você receber tudo isso, você precisa entrar pelo princípio de honra. Comece a entrar pelo princípio de honra. Dentro das nossas casas, muitas vezes, um dos maiores problemas que nós temos na família é a falta de humildade e a falta de honra. Ah, mas a minha esposa não me honra, meu esposo não me honra, então fica esperando um honrar o outro, né? Então faça primeiro, querido. Começa a semear. Lá no Nordeste deparei com uma irmã. Ela falou para mim: pastor, meu esposo é policial e o meu esposo é complicado, e aquela luta dentro de casa. Ora pelo meu marido, para Deus mudar o coração dele, para Deus mudar a vida dele, e bababá. Falei: querida, eu vou orar, mas antes disso vou te ensinar um princípio. Começa a honrar o teu esposo. Ah, mas ele é grosso, ele não reconhece o que eu faço. Falei: filha, tu veio me procurar pedir ajuda, não veio? Então começa a honrar o teu marido. Honra ele com o jantar, que você talvez nunca honrou. Comecei a ensinar, irmãos, alguns princípios para aquela irmã. E eu voltei para São Paulo, passei quase um ano sem voltar no Nordeste. Quando eu cheguei lá, a irmã me procurou sorridente. O que aconteceu, minha irmã? Pastor, mudou o negócio lá em casa. Falei: mudou, minha linda, mudou. Por quê? Meu esposo está mais atencioso, está mais carinhoso. Não foi para a igreja ainda, mas está quase chegando na igreja. Sabe por quê? Porque eu aprendi a honrar. Eu aprendi a semear. Então honra, meu irmão, é um princípio que abre porta, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. E Deus transformou aquele casamento, porque começou a haver o princípio de honra. Aqui Deus queria derramar uma bênção muito grande. Deus queria deixar essa casa como casa de sacerdote, mas eles perderam a oportunidade, porque não aprenderam o princípio de honra a Deus, amados. Aí quando vamos lá para Malaquias, no capítulo número 2, lá Deus, o Senhor disse: olha, se o filho honra o pai, né? O servo honra o seu senhor. E se eu sou Deus, aonde está a minha honra? Onde está a minha honra? Porque aqueles sacerdotes, aquele povo de Deus lá, queridos, o que estavam fazendo? Estavam pegando o cego, o coxo, o aleijado, tudo que não prestava, estava levando para o altar do Senhor, para ser sacrificado. Ah, é para Deus mesmo? Vai morrer mesmo, né? Ah, vai ser queimado mesmo? Então vamos entregar isso daqui para o Senhor. Estava pegando o resto e levando para Deus. Quem dá o resto para Deus vai receber também o resto. Porque com a medida que nós medimos, nós seremos o quê? Medido, nós seremos abençoados, meu querido. O nível que eu honro, eu também serei honrado. O teu nível de honra vai determinar o nível de bênção que será derramada sobre a sua vida. E hoje nós temos uns problemas sérios na igreja, irmão. Eu costumo dizer isso com o pastor Paulo aqui, que é um amigo que desabafa. Às vezes você pega um camarada, pastor, lá no meio do viaduto, igual os irmãos fazem. Deus coloca no teu caminho, você ama, e você abençoa, e você semeia, e você entrega às vezes a sua vida pela pessoa. E quando a pessoa está bem, ela te dá um chute e vai embora, irmão. Vira as costas, fala mal da igreja, fala mal do ministério, fala mal do pastor, e aí sai quebrando a cara por aí, meus lindos, porque sai debaixo uma maldição de desonra. Eu costumo dizer que a honra, ela tem uma rota.
ela tem uma rota. Quando você entra nessa rota, você começa a honrar, você começa a ser honrado também para a glória de Deus. Amém? Eu honro aqui, lá atrás vai ter alguém que vai me honrar. Mas quando nós desonramos também, a desonra também tem a sua rota. Eu desonro aqui, sempre vai ter alguém que vai me desonrar. Então comece a investir na sua família, começa a investir nos seus filhos. Honre seus filhos também. Honre sua esposa, honre seu marido, né? Honre o seu sacerdote, o teu líder que Deus colocou para cuidar da sua vida, que o Senhor colocou para cuidar da sua alma. Porque o pai da desonra chama-se Satanás, amados. Mas o pai da honra é o Senhor nosso Deus. Encerrando, a Bíblia nos mostra lá no livro de Ruth, quando Orfa estava ali, né? Noemi também estava ali juntamente naquela terra. Ela perdeu ali toda a sua família, e ali os filhos dela casou, né, com Orfa, e casou também com a Ruth, né, pastor, que eu falei. Isso, foi Ruth. E naquele lugar, irmão, quando tudo não tinha mais jeito, morreu-se o marido, morreu os filhos, né? Noemi diz agora para as suas noras: olha, vem aqui, minhas noras, eu sou uma mulher velha, eu sou uma mulher amargurada de espírito, meu marido morreu, meus filhos morreram, eu não tenho mais condições, né, de ter outros filhos para poderem casar com vocês. Eu vou voltar para minha terra, mas vocês podem ficar aqui na terra de Moabe. Procurem os rapazes daqui dessa terra, procurem um jovem nessa terra, casem, tenham filhos, continue a vida de vocês, e eu voltarei para a minha terra. A Bíblia diz, irmão, que aquelas duas noras choraram quando a sogra disseram aquilo. Mas a sogra continuou insistindo: não, eu voltarei e vocês ficarão aqui. Então diz a Bíblia que Orfa resolveu então voltar. Diz: tudo bem, minha sogra, eu vou voltar, né, para os meus deuses, vou voltar para o meu povo, vou voltar para a minha terra. Ela pegou, decidiu voltar. Mas Ruth não, ela disse: olha, aonde você for, eu irei contigo. O teu Deus será o meu Deus. Sabe, o que você comer, eu vou comer. O que você passar, eu vou passar. Mas por favor, não me obrigue a te abandonar. Sabe o que é isso, querido? Honra. Assim como eu passei momentos bons com seus filhos, assim como eu passei dias maravilhosos com eles, aonde você for, minha sogra, eu sempre vou te honrar, eu vou te acompanhar, eu não vou te abandonar, não te deixarei sozinha. Ela partiu, irmão, juntamente com a sua sogra. Não tinha promessa nenhuma para a vida dela, não tinha, a sogra não tinha nada para oferecer. E é nesse momento que é uma coisa bonita, nós honrarmos sem esperar nada em troca, né? Eu vou honrar, eu vou abençoar, porque eu amo. Ela não tinha nada, ela estava livre para voltar para o seu povo, mas não, eu vou estar com minha sogra, eu te honrarei até os últimos limites, mas eu não vou te abandonar. E Deus viu isso, e Deus ama quando nós aprendemos a honrar. E ela foi lá, irmão, para a terra, voltou com a sua sogra, mas Deus preparou para ela um Boaz. Amém? E o Boaz do Senhor veio e a honrou e a abençoou, e ela entrou na história. Mas a Orfa aqui quis voltar, ficou esquecida na história. Ninguém falou mais de Orfa, mas Ruth foi ali abençoada, porque ela entrou pelo princípio da honra em nome de Jesus. Amém, querido?